Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Uhul! Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nós estamos alegres. Ontem, mais ou menos por essa volta, estava chovendo. Eu pensei, nossa, amanhã na hora que estiver pregando vai ter aquela chuva. Mas o Senhor é tão bom que mandou até mesmo esse tempo agradável para nós. E nessa manhã eu quero falar sobre algo muito especial, a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que deixa eu colocar já o versículo aqui. 2 Timóteo 3 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa palavra é a palavra de Deus. E eu me lembro, há muito tempo atrás, quando você via uma pessoa com uma Bíblia debaixo do braço ou na mão, principalmente se fosse preta, você sabia que aquela pessoa era crente, aquela pessoa conhecia a palavra. E nessa manhã eu quero falar sobre essa palavra, a utilidade da palavra, para que serve a palavra no nosso dia a dia. E algumas pessoas, elas não têm esse conhecimento, porque veem a Bíblia como algo muito chato, um livro muito cansativo, um livro antiquado, um livro ultrapassado. Mas as pessoas também leem essa palavra, esse livro, com o propósito, com o objetivo de debater com outras pessoas, ou ir contra as denominações diferentes, ou a sua maneira de pensar. O propósito da leitura da palavra é buscar e conhecer a Deus. Esse é o propósito. Nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra dia após dia. Lá em Mateus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos viver, precisamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. E tem um escritor francês que se chama Voltaire. Ele era um crítico do cristianismo. E ele disse assim: 100 anos a partir de agora, não haverá uma Bíblia na terra, além de alguma que um curioso por antiguidades possa procurar. Este homem, ele morreu em 1778. 50 anos depois da sua morte, a casa onde ele escreveu essa declaração foi vendida para a Sociedade Bíblica de Genebra, e essa casa se tornou em um enorme depósito de impressão e distribuição de Bíblias. Então essa profecia que ele deu, que ele falou, não se cumpriu. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. De Deus não se zomba. Está escrito lá em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então essa palavra, ela é muito importante. Por que eu preciso da Bíblia? O que a Bíblia me acrescenta? O que a Bíblia me edifica? Você precisa conhecer a Bíblia do começo ao fim. Não é conhecer partes da Bíblia, não é conhecer trechos da Bíblia, mas é conhecer o que está aqui dentro. Para que serve a Bíblia? A Bíblia é o livro que conta a história do que você veio fazer no mundo. De onde você veio, a quem você pertence, qual é a sua identidade. Esse é o propósito da Bíblia. Nós precisamos saber quem nós somos. Às vezes você pergunta: quem você é? Ah, não sei, pergunta lá para o meu pastor, o meu pai é que sabe quem eu sou. Não, você tem uma identidade, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. No Salmo 119, Davi, vocês vão me ouvir falar muito sobre o Salmo 119.
É um capítulo que tem 176 versículos. Eu medito todos os dias em um versículo ou outro. E você vai ver no Salmo 119, Davi fala várias vezes sobre leis, decretos, prescrições, preceitos, testemunhos, mandamentos, lei, palavra, várias vezes, fazendo referência à palavra. Mas naquela época, eles não tinham a Bíblia. Eles tinham o quê? A Torá, o Pentateuco, os 5 livros da lei. E Davi diz assim no Salmos 119, 47: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Essa última música que nós cantamos, fala, eu vou ter prazer de estar na tua casa. Queridos, nós precisamos ter prazer na leitura da palavra, precisamos ter prazer em conhecer, em buscar a Deus. E ele diz, eu amo, além do prazer, ele ama. Mas o que é o prazer? Prazer é alegria, contentamento, deleite, gozo. Ele diz, eu tenho prazer nos teus testemunhos, tenho prazer nos teus decretos, tenho prazer, ele vai falando. Eu amo a sua lei, eu amo os teus testemunhos. E eu olho para esse versículo e fico pensando assim, Senhor, eu preciso ter prazer, dia após dia, pela tua palavra. Sabe, eu quando leio isso, eu falo, Senhor, eu confesso, eu não tenho tido prazer, eu não amo a tua palavra como ela merece, mas eu preciso ter prazer na tua palavra. Não só de pão viverá o homem, como diz lá em Mateus 4:4, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você muitas vezes anda segundo a palavra de outra pessoa, mas não anda segundo a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que está aqui é verdade e se cumprirá. Então você pode falar para o Senhor, Senhor, eu confesso ao Senhor, eu não tenho tido prazer, eu não sei como ler, mas dá-me prazer. No Salmos 86, se não me engano, no versículo 11, Davi diz assim, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha, gente, como que isso é forte, como que isso não pode ser aplicado, como que eu não vivo uma coisa dessa. Eu preciso viver essa palavra dia após dia. E por que Davi, ele falava que ele tinha prazer? Porque ele sabia que essa palavra era viva. Lá no Salmo 119, ele fala, se não me engano, 8 vezes, vivifica-me. O que é vivificar? Trazer vida. Vivifica-me segundo a tua palavra. Traz vida para mim, né? E Davi também diz assim lá no Salmos 16, no versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Qual que é o propósito da Bíblia? Nós conhecemos os caminhos da vida. Aonde que está esse caminho? Diz no Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas lá em Provérbios 23, Salomão diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Agora, nós queremos Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos obedecer o que está escrito na palavra. Você pode fazer uma reflexão, uma meditação rápida. Você acredita nas mentiras do diabo, mas você não crê nas promessas que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por quê? Lá em João 8 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como você ser liberto se você não conhece a verdade. Você continua sendo escravo, pensando daquela forma. E Davi diz, tenho prazer na tua palavra, tenho prazer nos teus mandamentos. Nós precisamos amar esses mandamentos. E por que ele fala que é vida? Porque lá em Hebreus 4:12, o que fala sobre a palavra? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, olha bem o que está falando, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra nunca será ultrapassada. Ela serve como guia
para a minha vida, lâmpada para os meus pés, lá no versículo 105, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então nós precisamos andar segundo essa palavra. E por quê? O que foi que Deus disse para Josué no capítulo 1, no versículo 8? Alguém lembra? Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então diz o quê? Não cesses de falar do quê? Deste livro da lei. O que você deve fazer todo dia? Medita nela dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E o resultado, a consequência, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Domingo nós tivemos uma experiência assim única lá em casa. 18 horas sem energia. E aí, com aquele episódio, a gente achou que a energia fosse voltar rapidinho. E não voltou. Queridos, que coisa horrível é você ficar nas trevas, é ficar no escuro. Vivemos dias de trevas aquele dia. Foi horrível. Aí me veio na mente a parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinham. As 5 estavam lá em casa, com uma lanterninha e 2 velinhas de aniversário, para sobreviver às 18 horas sem energia. Queridos, que coisa terrível, mas que coisa maravilhosa é a luz. E sabe, e aí veio uma outra passagem na minha mente, de Efésios 5, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E diz ainda, no versículo 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então o que está falando? Antes você era treva. Deus está falando, vocês estão ouvindo, presta atenção. Antes você estava nas trevas. O que diz lá em Colossenses 1? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É horrível você viver nas trevas, você andar na escuridão, mas quando Ele te trouxe luz, tudo fica claro. E Ele também diz assim, você é luz em quem? No Senhor. E como que você deve andar? Dá uma ordem: andai como filhos da luz. Para quê? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aí vamos trazer isso para a meditação do nosso dia a dia. Se você for a São Paulo, geralmente à noite em alguns restaurantes, você vai ver meia luz. Não é escuro, mas também não é muito claro. É meia luz. O cristão não pode ser meia luz. Ele tem que ser luz o tempo todo. E ele diz assim: você agora é luz no Senhor, você tem que andar como filho da luz. E diz que o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Agora, qual que é o oposto da bondade? Maldade. Lá em Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei no vosso coração a palavra que é poderosa para transformar a vossa alma. Qual que é o oposto da justiça? Injustiça. 1 Coríntios 13 fala o quê? O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Qual é o oposto da verdade? Mentira. Deixando a mentira, está lá em Efésios 4, se não me engano, 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então aqui é fácil para você ver se você está andando na luz ou se você está andando nas trevas. E ele continua dizendo nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, que é o Efésios 5, lá do versículo 15 ao versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão vos digo, não andeis, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Ele está falando assim, olha, presta atenção, reflita, veja bem, da hora que você acorda, da hora que você sai da sua casa, no seu trabalho, na escola, onde quer que você vá, veja bem, não ande como uma pessoa estúpida, como uma pessoa ignorante, como uma pessoa que não tem conhecimento. Você precisa ser sábio. E ele diz assim, o imprudente, é uma grande diferença, andar e se tornar. Você não pode se tornar um insensato, um imprudente. Toma cuidado com as suas palavras, toma cuidado com a sua conduta, toma cuidado com as suas atitudes, provando sempre o que é agradável. A sua atitude com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão, você que é empregado, é uma atitude que agrada ao Senhor? É uma atitude que você está andando na luz? É muito fácil que a gente olha para a palavra e aponta o erro para o outro. Não, a palavra tem que fazer efeito primeiro em mim. Eu que tenho que fazer com que essa palavra me transforme, porque essa palavra tem poder de transformação. Qual é um dos livros mais lidos no mundo contemporâneo? A Origem das Espécies, de Darwin. Esse livro nunca mudou, nunca transformou a vida de ninguém, mas este livro aqui tem o poder de transformação. Então ele diz, vede como andais. Queridos, nós precisamos andar na luz, precisamos andar como sábios e não sermos pessoas imprudentes. E Jesus, ele falava da palavra, Jesus era conhecedor da palavra de Deus. Agora, como que você vai poder argumentar, falar alguma coisa se você não conhece a palavra? E quando os escribas chegam para Jesus e perguntam assim, mestre, qual é o principal dos mandamentos? E Jesus responde, falando lá de Deuteronômio 6, no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, no versículo 5 ele fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós precisamos amar. E qual é o segundo grande mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o que estava escrito em Deuteronômio 6:4. Agora, nós olhamos e pensamos assim, isso aqui foi lá para trás, isso aqui não faz efeito na minha vida. Claro que faz. Ouve-me sim, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É isso que está escrito. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A primeira coisa que eu faço, eu fiz esse propósito com o Senhor. A primeira coisa que eu faço, muitos aqui, a primeira coisa que faz é botar a mão no celular, para ver no celular. Queridos, eu fiz um propósito com o Senhor. O meu prazer, em primeiro lugar, tem que ser o Senhor. Eu vou ler a tua palavra em primeiro lugar. Primeira coisa que eu faço é pegar a minha Bíblia e orar, e ler a palavra, sabe? Então nós precisamos criar hábitos. Não é só ficar com a Bíblia aberta no Salmos 91, no Salmos 23, não. Como é que você quer ser liberto se você não conhece? E lá em casa, eu tenho o hábito de todos os dias, está aqui meu esposo que não me deixa mentir, todos os dias, depois que eu leio a palavra, a gente vai tomar café, e eu falo assim para as meninas, sabe o que eu li hoje na Bíblia? Sabe o que eu aprendi hoje na Bíblia? Aí, hoje mesmo eu falei para elas assim, sabe o que eu li hoje? Elas falaram, não, mas já começou cedo. Aí eu falei, olha, vai chegar um dia que vocês vão olhar para essa cadeira e vai falar assim, mamãe sentava aqui nessa cadeira e falava assim, sabe o que eu aprendi hoje? Sabe o que eu falei hoje? Por quê? Porque a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu fico fazendo perguntas para elas de coisas pequenas. E de coisas assim que levem elas, ou o pessoal, para pensar. Outro dia, na hora do almoço, eu comecei a questionar a minha funcionária e elas, onde que está isso? Aí ela errava, onde que está isso? Errava.
Aí eu falei, se não responder certo, eu vou tomar o prato. Aí a minha funcionária fez assim, segurando o prato, que era para comer. Mas, por exemplo, coisas simples. Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual? Disse Jó, está lá em Jó 3:2. Qual o maior versículo da Bíblia? Esther, pode fofocar não. Esther 8:9. Tem quantas palavras? 94 palavras. Qual é o maior Salmos da Bíblia? Ah, muito bem, vocês não faltaram a escola dominical. Coisas simples, nós precisamos aprender na palavra. Eu falei num domingo à noite que eu gosto estava fazendo um estudo sobre Gênesis e Êxodo. E eu falo para as mães que a Bíblia é o melhor agente educador. Aqui você pode ensinar história, português, matemática, geografia. Gente, aqui tem lição para tudo que você possa imaginar. Então, Gênesis eu gosto de ler com uma calculadora. Eu gosto de fazer a conta para ver se é isso mesmo. Vocês sabiam, olha só, isso aí não vou cobrar de vocês não. Vocês sabiam que quando Adão morreu com quantos anos? 930 anos. Quando Adão morreu, você sabia que Lameque estava vivo? Quem era Lameque? Pai de Noé. Lameque tinha 56 anos quando Adão morreu. O pai de Lameque, que era Matusalém, tinha 243 anos. Foi o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Quantos anos José ficou longe da família dele? Vai ganhar uma estrelinha quem der a resposta. 22 anos. Ah, mas isso não está na Bíblia. Tá, você vai procurar, porque eu achei. Você vai procurar, vai fazer a conta, vai pegar a calculadora lá. José tinha 17 anos quando foi levado. Aí ele saiu aos 30 anos. Ele deu a revelação do sonho para Faraó, que seriam 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Já haviam se passado 7 anos. Quando ele encontra com os irmãos dele, ele fala assim: já foram 2 anos de fome, faltam mais 5. Aí você faz as contas, você vai chegar ao tempo que ele ficou fora. Então, outra coisa, quanto tempo que Rebeca, vendo que Esaú ia matar Jacó, fala para ele assim: sai daqui, vai passar uns dias lá na casa do seu tio Labão e depois você retorna, quando o furor do seu irmão passar. Quantos dias ele ficou? 20 anos. As minhas meninas falam assim: mãe, me manda passar uns dias lá na Europa, que eu estou precisando. Gente, nós precisamos. Ai, mas isso é uma coisa tão fútil. Pode ser fútil para você, mas eu fico assim, vibrando. Gente, vocês sabem quem era o homem do universo? Isso eu li ontem. Vocês sabiam quem era o homem do universo mais belo de todos, assim, que não tinha ninguém para Israel? Quem era? Saul. Gente, ele se destacava. Ai, mas que bobeira. Gente, mas por que Deus faz menção dessas coisas? Por que Deus faz menção dos dias? Eu achava assim: Deus mandou Moisés vai construir o tabernáculo. Pum, tabernáculo já está pronto. Não, lá em, acho que é Gênesis 40, não sei, não me lembro agora. 1 ano e 9 meses para o tabernáculo ficar pronto. As coisas de Deus não são assim instantâneas, leva tempo. Você precisa assimilar as coisas de Deus. Sabe, James Cole, que é um americano, ele escreveu isso aqui, eu achei muito interessante. Reclamar sobre o silêncio de Deus enquanto a sua Bíblia está fechada é como reclamar de não receber mensagens de texto quando o seu telefone está desligado. Eu não gosto de celular para ler a Bíblia, eu não me acostumo, não adianta, pode me dar o melhor celular, que eu não vou ler a Bíblia no celular. Eu gosto de passar, de anotar, de grifar, sabe? Eu acho muito difícil ler a Bíblia no celular. Além do que, ficam essas notificações aparecendo, a menos que você desligue as notificações. Isso é um conceito meu, não recrimino quem use, mas eu acho que rouba a semente, rouba a atenção, rouba a concentração. E nós precisamos, e sabe o que está acontecendo, pai e mãe? Se você não pega essa palavra e não ensina para o teu filho, ele não vai saber nem os livros da Bíblia.
Ele não sabe que a Bíblia é dividida em Velho Testamento, Novo Testamento. São 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. É dividido em 5 livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Não sabe. Isso eu aprendi na presbiteriana. Então, queridos, nós precisamos crescer na palavra. Ah, mas isso não é útil. Como que não é útil? Se você nem sabe, pergunta para um muçulmano o que está no Alcorão. Ele vai te falar. Agora a gente gosta de andar fantasiado de crente. Tem um homem que chama John Wilber. Ele é o fundador da Vineyard nos Estados Unidos. E aí ele diz que vem de uma família de 4 gerações que nunca ouviu sobre o Evangelho nos Estados Unidos. E aí uma pessoa pergunta assim para ele: você nunca ouviu falar de Jesus? Nenhum crente chegou para falar de Jesus para você? Sabe qual é a resposta dele? Se chegou, veio disfarçado, porque nunca falou de Jesus para mim. Eu nunca vi. Então tem pessoas que estão morrendo do nosso lado, e nós precisamos usar essa palavra para que essa palavra possa transformar a vida das pessoas. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, você não vive e você não maneja, como é que você vai poder falar? Você quer ver coisa simples? Quantos são os mandamentos? Nossa, gente, não é pegadinha não. Quantos são os mandamentos? 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus, não. Só terás uns... Como é que é? Começa? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, qual é? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro. Vamos, gente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto. Não, Senhor. Lembra-te do sábado para santificar. Quinto. Honra teu pai e tua mãe. Sexto. Não matarás. Sétimo. Não adulterarás. Oitavo. Não furtarás. Nono. Não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Coisas tão simples que nós não levamos a sério. David Yanshu, pastor da maior igreja da Coreia, ele disse que todos os dias ele cita os 10 mandamentos para ele. Senhor, eu tenho adorado outros deuses. Ele tem até um vídeo que chama Por que eu oro tanto? No YouTube. Depois você pode até ver. Ele gasta mais de 2 horas falando sobre o tabernáculo, que ele ora cada parte do tabernáculo. Agora, será que isso está apenas como enfeite na palavra? Outro dia eu fui contar história aqui na salinha, na sala, e com a Bíblia, eu peguei e comecei a contar a história. Uma criança virou e falou assim: tia, pode parar, porque você inventou essa história. Eu falei: ô pequena criança, quem sou eu para poder inventar uma história dessa e colocar na palavra? Eu estou muito poderosa, isso está na palavra. Aí ela falou assim: mas não está na minha Bíblia. Eu falei: sabe por que não está na sua Bíblia? Porque a sua Bíblia é versão reduzida, só tem algumas histórias. E os pais pegam aquela Bíblia ilustrada das crianças e põem aquilo ali como se fosse a única Bíblia. Você não imagina quão tremendo, quantas histórias. Eu costumo falar assim, que se a Bíblia fosse dividida em gêneros de filmes, olha, tem ação, tem aventura, tem drama, tem romance, tem guerra, tem histórico, tem para tudo. E aí você olha para esse livro e fala assim: ai, mas que livro chato. Ah, gente, que coisa mais linda. Isaac e Rebeca. Isaac ficou lá chorando 3 anos pela morte da mãe. Aí vem Rebeca, montada num camelo, e ele viu, e ele... Ah, gente, fala sério, não é bonito? É bonito. Sabe, você tem que viajar, assim, pensar nas coisas. Como que Deus é poderoso. Como que Deus fala conosco através da palavra. Então a gente precisa aprender a manejar. Aí fui contar a história da criação. A criança virou e falou assim para mim: ah, nem tia, mas de novo história da criação? História da criação é para bebezinho. Eu falei: ah, é? Então tá bom. Então agora eu sou um bebezinho e você vai me contar a história da criação. Eram umas 10 crianças na sala.
Aí ele começou. Primeiro dia criou Deus os céus e a terra. Epa! Está errado. Próximo. Primeiro dia criou Deus os luminares. Epa! Está errado. Pam, pam, pam. Quando chegou quase na última, eu falei, você quer contar a história da criação para a tia? Porque eu sou um bebezinho. Aí ela virou para mim e falou assim, tia, eu sei os dias da criação, mas eu prefiro não opinar. Então ela foi muito sábia. Eu prefiro não opinar. Quais são os dias da criação? 7 dias. Mas o que eu posso? O que isso vai edificar a minha vida? Gente, se nós não sabemos o que Deus fez no princípio, quanto mais o que Deus vai fazer lá no final. O que Deus fez no primeiro dia? Luz. Luz, haja luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Segundo dia, separação, fez o firmamento, separação entre as águas. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Terceiro dia, fez o quê? Árvores, frutos, semente. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quarto dia, fez o quê, gente? Os luminares. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Aí vem o quinto dia. O que ele fez no quinto dia? Os peixes e as aves. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como a forma corpórea de uma pomba. E ouve-se do céu uma voz, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. No sexto dia, os animais e o homem. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o último dia ele fez o quê? Todo mundo sabe que ele descansou. Mas a Bíblia diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como que isso não é importante? Sendo que cada dia da criação está relacionado a Jesus. Tudo que está aqui está relacionado a Jesus. E você precisa saber se isso que você está falando, está vivendo, procede. Isso está certo? Olha, gente, tem gente citando ditos populares como se fosse versículo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não, isso não está na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso também não está na Bíblia. É dando que se recebe. Não está na Bíblia. Diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E tem muita gente, está escrito. Não está escrito. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Olha só, quando você não conhece, você não tem como argumentar. E nós muitas vezes aprendemos coisas erradas, falamos coisas erradas porque nós achamos que está certo. Hoje mesmo no café da manhã eu falei para as meninas, sobre o que eu ia falar. E elas falaram assim, mãe, toma cuidado, porque às vezes as pessoas podem entender errado. Não sou melhor do que ninguém, eu não conheço a palavra tanto quanto eu gostaria, mas a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Nós precisamos examinar. E uma das coisas que eu admiro muito com o Tom, porque ele tem muito discernimento, muito entendimento, muita revelação. E eu até hoje de manhã eu falei assim, gente, eu encabulo com a memória que o seu pai tem, porque ele é capaz de lembrar o que a professora do prezinho disse para ele no primeiro dia que ele entrou e mandou ele sentar. Eu não lembro, gente, nem das coisas da segunda série, quanto mais do prezinho. Fala sério, como assim? Ele pega as coisas muito rápido, eu não. Ai, gente, entendeu, mãe? Não. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Aí explica de novo, entendeu, mãe? Não, gente, pode deixar, eu não entendi, pode deixar. E eu falo para o Senhor, me dá entendimento. Se eu preciso ter prazer, eu preciso ter entendimento. E aí, para você ver, quando você não conhece, você não tem com que argumentar. E uma das minhas filhas, eu falei que eu não vou citar o nome delas, porque elas não gostam, mas eu sei que você está assistindo aí, eu vou falar de você agora. Fez
elas chegavam em casa, eu ia estudar a matéria do dia com elas. Quando não era eu, era o Tom. Estudava matemática e física com elas. E ela chegou com um exercício errado de física. Eu bati o olho e falei, esse exercício está errado. Ela falou, não está. Eu falei, então você copiou errado do quadro. Não copiei. Eu falei, isso aqui está errado. Mãe, não está. Liga para o fulano. Liguei para o fulano. Deixa eu até beber uma água aqui. Liga para o fulano. Liguei para o fulano, foi a mesma conversa. Parecia que os dois tinham combinado as respostas. Aí eu falei para ela assim, isso daqui está errado. Ela virou e falou assim, mãe, deixa eu te falar. Você sabe quem é o professor? Ah, gente... Eu olhei para o céu e falei, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu falei, eu não sei, mãe, ele é o fulano de tal, ele é o melhor. Ora, gente, tem alguém melhor do que um pai e uma mãe para explicar? Não tem. Os professores que estão aqui, por favor, entendam. Mas eu estava falando para ela que estava errado, e ela falou, mãe, não está. Eu falei, quer saber? Vou na escola agora. Ela, mãe, não faz um negócio desse. Falei, vou na escola agora. Mãe, por favor, eu nunca te pedi nada. Mãe, por favor, não vai. Você sabe quem é o professor? Eu olhei para ela e falei assim, em verdade te digo, não falo contigo por parábolas e nem por revelação. Não sei quem é este professor, mas uma coisa eu sei, quem tem ouvidos ouça. Eis que falo contigo, varô, eu sou tua mãe. Este exercício está errado e tem mais. Se tu me escutas, tu aprendes. Fui para a escola. Cheguei lá com o papel, falei para a pessoa assim, eu vim aqui porque esse exercício aqui está errado. Aí a pessoa falou, só tem certeza? Eu falei, não amiga, eu não tinha nada para fazer lá em casa, eu vim aqui para bater perna. Falei, está errado. Aí ele falou assim, a senhora sabe quem é esse professor? Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, não me tira do sério não. Eu sou uma pessoa calma e tranquila, mas quando o negócio me enerva, você não queira saber quem eu sou. Brincadeirinha, a mulher passando para fazer um negócio desse, né? Aí, ele falou assim, o professor só está aqui daqui 3 dias. Eu falei, então daqui 3 dias eu volto. 3 dias depois, eu fui chamada na escola. Aí ele veio, reconheceu que o exercício estava errado, mas a justificativa dele foi pior. Ele virou para mim e falou assim, olha, realmente o exercício está errado, mas o erro foi porque eu peguei o livro da aluna e passei no quadro. Eu falei, como é que é? O senhor pegou o livro da aluna, passou no quadro, sem conferir se o exercício estava certo, e os seus alunos copiaram, ninguém questionou porque não sabia a matéria, e o senhor fazendo o exercício, o senhor não percebeu que estava errado? Aí ele agradeceu, pediu desculpas e ficou por isso mesmo, era o melhor. Eu não estou aqui para poder discutir qualidades e nem títulos que ele tinha. Mas nós erramos, nós falhamos. Às vezes nós que estamos aqui no púlpito, falamos coisas erradas. E aí, um outro episódio, foi na matemática. Num simulado, tem o gabarito e tem a atividade. Tinha um exercício de matemática que quando nós fomos refazer, deu errado. Aí eu falei para ela assim, eram 4 alternativas. Eu, o Tom, ela fizemos e não dava a resposta. Peguei a prova e fomos para a escola. Cheguei lá e falei para o professor assim, olha, o senhor deu essa atividade, é uma questão de matemática, de vestibular, e nós não conseguimos fazer este exercício. O senhor pode fazer? Ele falou, claro, muito educado. Gente, 20 minutos tentando fazer, cada hora que ele fazia era uma alternativa. Por fim ele virou para mim e falou assim, onde é que nós estamos errados? Eu falei, eu é que quero saber aonde que está o erro, porque eu não achei. Meu marido fez, minha filha fez, eu fiz e nós não estamos achando a resposta, que é a letra D. Depois de muito custo, a gente conseguiu achar. Aí ele virou para mim e falou assim, ufa, conseguimos. Aí eu falei para ele assim, professor, gastamos 20 minutos para poder fazer esse exercício. O senhor acha que os seus alunos tinham condições de fazer esse exercício? Ele disse não, ele foi e anulou a questão. Então, queridos, muitas vezes faz uma questão sem saber, sem questionar. Ele foi e anulou aquela questão. E olha só, nós precisamos conhecer a palavra para poder falar o certo. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse e. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula.
nada me faltará. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o... Não tem esse e. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Outro versículo, diz que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. É isso que está escrito na palavra? Não, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Outro, eu ouvi uma pessoa falando, porque o amor encobre multidão de pecados. Pelo amor de Deus, encobre já foi muito. O amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia. Não, a terra estava sem forma e vazia. Inclusive nós cantávamos uma música que se chama Nosso Deus é Soberano. E na música ela fala, a terra era sem forma e vazia. Os frutos do Espírito, não, Espírito não tem frutos, Espírito tem fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paranã, paranã, paranã. Não são frutos, é fruto. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. Não é, está errado, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Está vendo que tem uma palavrinha a mais, uma palavrinha a menos que faz a diferença? Esse versículo é batata. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, aí você pergunta para o pessoal, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom? Não, será luminoso. Sabe, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E se nós não conhecemos, nós não sabemos. Nós não sabemos. Uma das coisas que a gente bate muito aqui, trazendo para as crianças. Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, que me intriga, é em relação ao nascimento de Jesus. As crianças, fui contar, acho que foi o ano passado, a história do nascimento de Jesus, e a criança falou, eu sei essa história, eu vou contar. Eu falei, então conta. Porque Jesus nasceu, e aí vieram os 3 reis magos e trouxeram presentes. Quem disse que são 3 reis magos? Aonde que está escrito que foram 3 reis magos? Olha aí o que diz. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Não são 3. Aí chega na cantata, chega no teatro, vem os magos para ver Jesus. Os magos não estavam ali quando Jesus nasceu. Não estava. Quem que estava? Aí fala aqui, né? Entrando na casa. Quem que entrou na casa? Os magos que entraram na casa. Mas foi muito tempo depois que os magos entraram trazendo ouro, incenso e mirra. Mas aqui fala, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas. Olha só, quando os magos chegaram até a casa, ali fala que eles chegaram na casa. Quem que visitou Jesus na estrebaria? Foram os pastores. Os anjos aparecem para os pastores e falou, nasceu-vos um menino. E aí são os pastores que encontram José, Maria e Jesus. E aí, aqui fala assim, ó, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Quando os magos encontraram Jesus, ele possivelmente tinha 2 anos de idade. E aí a gente conta a história como os magos, os pastores, estando ali, olha, aqui fala, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Foram os pastores que viram Jesus. Os magos visitaram Jesus na casa. Sabe? Outra coisa, vamos comemorar o aniversário de Jesus. Você já viu alguém ir para um aniversário e levar presente para você mesmo? Nós ensinamos para as crianças que é o aniversário de Jesus, mas a gente dá presente para a gente mesmo. Isso é complexo, isso está errado. Se nós vamos celebrar a vida, vamos celebrar então com alegria. Né? Aqui fala, foram apressadamente, acharam Maria. O Salmo 119, versículo 158.
Essa é a minha meditação todos os dias. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Senhor, eu não tenho guardado a tua palavra? Qual é a área da minha vida, qual parte da minha vida que eu tenho resistido em obedecer a tua palavra? Eu não quero ser encontrada diante de ti como uma pessoa infiel, que não guarda a tua palavra, mas quero ser como Davi. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra, meditar na palavra. E às vezes você vai falar para mim assim: eu não tenho tempo para falar, para ficar lendo a palavra o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando. Às vezes num versículo ou uma palavra vai ficar martelando da sua cabeça. Isso é meditar na palavra de Deus. E Jeremias, quero terminar com esse versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então, queridos, essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra tem poder para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para que você possa conhecer qual é a sua identidade. Então reúne a sua família, né? Vai buscar curiosidades na palavra, todos os dias medita, fala com a tua palavra, da palavra do Senhor. Você vai ver quantas experiências tremendas você vai ter com este livro. Amém? Espero que vocês tenham sido bastante abençoados, e eu quero nesse momento desejar para vocês que dia após dia vocês possam conhecer a palavra. Eu acho que não vai dar tempo para a gente cantar. Dá tempo para a gente? Vocês aguentam um pouquinho só para a gente cantar? Pode?